Chuvas no Rio Grande do Sul. Entenda as causas de uma das maiores tragédias climáticas no estado e por que a situação deve piorar. Meteorologistas explicam que catástrofe é resultado da atuação de pelo menos 3 fenômenos na região, agravados pelas mudanças no clima. O Rio Grande do Sul vive uma de suas piores tragédias climáticas. A chuva que persiste há pelo menos uma semana colocou o estado inteiro em situação de calamidade e deve continuar pelos próximos dias, causando mais estragos. O número de mortos já chega a 100 e dezenas de pessoas estão desaparecidas em meio às cheias. Os meteorologistas explicam que a catástrofe é resultado de pelo menos 3 fenômenos que afetam a região e foram agravados pelas mudanças no clima, e a tendência é de piora por conta da previsão de mais chuva. A condição começou em 26 de abril, quando o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, ligado ao governo federal, emitiu um alerta de tempestades para o estado. Naquele dia, a previsão ainda era de chuvas em algumas regiões do estado, mas o cenário foi se agravando ao longo dos dias. Segundo os especialistas, a calamidade é efeito da soma de alguns fatores. Havia um cavado que é uma corrente intensa de vento, agindo sobre a região, o que fazia com que o tempo ficasse instável. Isso se somou a um corredor de umidade vindo da Amazônia, que aumentou a força da chuva. O cenário foi agravado por um bloqueio atmosférico, reflexo da onda de calor, que fez com que o centro do país ficasse seco e quente, deixando a chuva concentrada nos extremos. O cenário era instável na região há alguns dias, mas a soma desses fatores fez intensificar a chuva. O que acontece é que tivemos várias frentes frias que não conseguiram se dissipar para outras regiões por causa do bloqueio atmosférico e, com isso, elas passaram a agir sobre todo o Rio Grande do Sul. E você pode se perguntar: o que as mudanças climáticas têm a ver com isso? O calor da Terra e dos oceanos impacta a atmosfera e faz com que os eventos climáticos aconteçam com mais força. O que o meteorologista explica é que o sul do país tem condições que favorecem tempestades nessa época do ano, mas o que seria um evento isolado se transforma em uma catástrofe. O oceano mais quente, como estamos vendo agora, faz com que seja gerada mais energia para a formação das chuvas. Com isso, elas chegam nesses níveis que nunca vimos antes. A mudança no padrão do clima interfere na atmosfera e muda o ciclo dos fenômenos que aconteciam, deixando-os mais intensos, afirma Luengo. Cenário de piora. O coordenador da equipe de monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, Marcelo Celucci, explica que a soma dessas condições criou o cenário para o que os especialistas projetam ser o maior volume de chuva já registrado na história do estado. A previsão é de que a condição se mantenha até o sábado com acumulados que podem chegar até 400 milímetros, que devem se somar aos mais de 300 milímetros de chuva registrados nos últimos 4 dias. Nós estamos vendo um acumulado já enorme e que vai se somar porque a chuva não vai parar até o fim de semana. É o maior acumulado com essa dimensão que cobre o estado inteiro. Os impactos são grandes e a tendência é piorar. Microexplosão atmosférica. Para além da chuva intensa que inunda e encharca o solo, trazendo o risco de deslizamentos, a região ainda pode passar por uma microexplosão atmosférica, que acontece em cenários de fortes tempestades. Ela é uma forte corrente de ar que se forma quando uma intensa corrente de vento se desprende da nuvem de tempestade em direção ao solo. O forte impacto causa ventos que podem passar de 100 km por hora. As enchentes no Rio Grande do Sul podem ser causadas por diversos fatores, como o aumento das chuvas intensas e prolongadas, o escoamento inadequado das águas pluviais devido à impermeabilização do solo e obstrução dos sistemas de drenagem, a ocupação desordenada das margens dos rios, entre outros. Em termos técnicos, a ocorrência de enchentes pode ser explicada pelo conceito de capacidade de escoamento dos rios. Quando as chuvas são mais intensas do que a capacidade de absorção do solo, a água em excesso escoa para os rios, aumentando seu nível e provocando as enchentes. Além disso, a urbanização inadequada e a impermeabilização do solo reduzem a capacidade de infiltração da água no solo, aumentando o volume de água que escoa superficialmente para os rios. Outro fator importante a ser considerado é a gestão dos recursos hídricos, que inclui o manejo adequado dos rios e o controle das áreas de várzea para evitar inundações. Quando essas práticas não são realizadas de forma adequada, a probabilidade de ocorrência de enchentes aumenta significativamente. Portanto, para prevenir e mitigar os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul,
É fundamental adotar medidas de planejamento urbano, como a construção de sistemas de drenagem eficientes, a preservação das áreas de várzea e o monitoramento do regime de chuvas, a fim de garantir a segurança da população e a sustentabilidade dos recursos hídricos da região. A reconstrução do Rio Grande do Sul pode ser um processo complexo e demorado, dependendo da extensão dos danos e da disponibilidade de recursos. Primeiramente, é preciso identificar as áreas mais afetadas e traçar um plano de ação detalhado para a reconstrução. Os principais passos para a reconstrução do estado incluem a recuperação de estruturas danificadas, como casas, escolas, hospitais e estradas, a restauração de áreas ambientais degradadas, o reassentamento de famílias desabrigadas e a revitalização da economia local, que pode ter sido prejudicada pela catástrofe. Além disso, é fundamental garantir a segurança e o bem-estar da população durante todo o processo de reconstrução, através de ações de ajuda humanitária, assistência médica e psicológica, entre outras medidas. O tempo necessário para concluir a reconstrução do Rio Grande do Sul pode variar de acordo com a magnitude dos estragos e a eficiência na aplicação dos recursos disponíveis. Em casos de desastres naturais de grande escala, como enchentes, deslizamentos de terra ou incêndios florestais, a reconstrução pode levar anos para ser concluída. É importante ressaltar que a reconstrução não se resume apenas à restauração das estruturas físicas, mas também engloba a reconstrução do tecido social e emocional das comunidades afetadas. Portanto, é essencial que os esforços de reconstrução sejam integrados e abrangentes, envolvendo a participação ativa de instituições públicas, organizações da sociedade civil, empresas e população local. A solidariedade e a colaboração de todos são fundamentais para que a reconstrução do Rio Grande do Sul seja eficaz e bem-sucedida. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram diversas comunidades e grupos de pessoas, causando prejuízos significativos para diferentes setores e indivíduos. Entre os mais prejudicados podemos destacar: população em situação de vulnerabilidade social. As enchentes atingiram principalmente regiões de baixa renda, onde as condições de moradia e infraestrutura são precárias. Muitas famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas, perdendo seus pertences e ficando desabrigadas. Além disso, essas comunidades têm dificuldade de acessar serviços básicos, como saúde e educação, após as enchentes. Agricultores e pecuaristas. As áreas rurais também foram duramente afetadas pelas enchentes, causando prejuízos nas plantações, perda de animais e destruição de infraestruturas agrícolas. Os agricultores e pecuaristas que dependem da produção rural como fonte de renda ficaram sem meios de subsistência e enfrentam dificuldades para se recuperarem dos danos causados. Comércio local. O comércio local foi fortemente impactado pelas enchentes, com lojas e estabelecimentos comerciais sendo inundados e sofrendo danos materiais. Muitos comerciantes tiveram prejuízos financeiros significativos, além de enfrentarem dificuldades para retomar suas atividades e atrair clientes novamente. Serviços públicos e infraestrutura. As enchentes também afetaram a infraestrutura de transporte, energia elétrica, saneamento básico e comunicações, prejudicando a prestação de serviços públicos essenciais à população. As equipes de resgate e de assistência enfrentaram dificuldades para realizar seu trabalho, devido às condições adversas causadas pelas enchentes. Em resumo, as enchentes no Rio Grande do Sul impactaram negativamente diversos setores da sociedade, causando prejuízos materiais, sociais e econômicos para a população afetada. A recuperação dessas regiões demandará esforços conjuntos do poder público, da sociedade civil e de organizações não governamentais, visando a reconstrução das áreas atingidas e a mitigação dos impactos das enchentes no futuro. As enchentes no Rio Grande do Sul podem ter um impacto significativo no restante do Brasil devido à importância econômica e produtiva do estado. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de alimentos e commodities do país, incluindo soja, milho, trigo, arroz, carne bovina e suína, leite e tabaco. Portanto, qualquer impacto negativo nas safras e na produção agropecuária do estado devido às enchentes pode afetar diretamente o abastecimento de alimentos e outros produtos agrícolas em todo o Brasil. Além disso, o Rio Grande do Sul também possui uma significativa produção industrial, especialmente nas áreas de metalurgia, química e automotiva. As enchentes podem causar danos às instalações industriais e às cadeias de abastecimento, o que pode afetar a produção em todo o país e até mesmo causar escassez de certos produtos no mercado nacional.
Além disso, o transporte de mercadorias e alimentos entre o Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil pode ser prejudicado devido às enchentes, o que pode causar interrupções na logística e aumentar os custos de produção e distribuição. Por fim, as enchentes no estado também podem levar a prejuízos econômicos significativos, incluindo perdas nas lavouras, nas propriedades rurais e nas áreas urbanas afetadas, o que pode impactar a economia como um todo e reduzir a renda e o emprego dos habitantes do Rio Grande do Sul. Portanto, as enchentes no Rio Grande do Sul têm o potencial de afetar não apenas a produção e abastecimento de alimentos e mercadorias no Brasil, mas também a economia e o bem-estar das comunidades locais e regionais. Medidas de prevenção, mitigação e recuperação devem ser adotadas para minimizar os impactos das enchentes e garantir a segurança e a prosperidade de todos os envolvidos. Sim, é importante nos unirmos e ajudarmos nossos irmãos gaúchos na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. É fundamental doarmos alimentos, água, roupas e todo tipo de auxílio que eles possam precisar nesse momento difícil. O canal Clique Cidades está torcendo pela recuperação rápida e eficaz do estado e está disposto a colaborar no que for necessário. Juntos, podemos superar essa situação e ajudar a comunidade a se reerguer. Vamos ajudar!